Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com vocês para explicar mais um conteúdo de matemática. Hoje eu vou falar sobre unidades de medida. Vamos começar falando a respeito de unidades de medida de capacidade. Veja só, nós temos aqui um bloco retangular onde você observa que tem as dimensões aí ao lado dele, certo? Veja só que vamos aqui logo calcular o volume para depois descobrir qual é a capacidade. Para calcular o volume, eu faço isso. Volume igual a 80 centímetros vezes 20 centímetros e vezes 30 centímetros. Poderia calcular logo a área da base, né? Mas fazendo direto também dá certo. Então, 80 vezes 20, vamos fazer a continha aqui. 80 vezes 20, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 8 dá 0. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 8 dá 16. Soma tudo, deu 1.600, né? Então vamos ter 1.600 vezes 30, certo? Agora eu vou fazer essa multiplicação de 1.600 vezes 30. Então veja bem, nós multiplicando 1.600 vezes 30, vamos ter aí o total do volume. 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 6 dá 6, e aqui dá 0 também. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0 novamente, 3 vezes 6 aqui dá 18, e 1 para 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Soma tudo, e aí vamos obter aqui, ó, 48.000 como resultado. Isso corresponde a 48.000 centímetros cúbicos, certo? Que nós temos o volume. Mas, para descobrir a capacidade em litros, vamos levar em consideração aquelas unidades de medida que nós podemos lembrar que se faz da seguinte maneira, olha só. 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico é igual a 1 decímetro cúbico, certo? É igual a 1 decímetro cúbico. Então, e 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Então, a partir dessa relação que nós podemos observar aqui, certo? Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então isso significa dizer que 48 centímetros cúbicos é simplesmente 48 litros, tá? Se eu dividir isso aqui por 1.000, tá? Porque na verdade, se nós tivermos aqui 1.000 centímetros cúbicos, na verdade, aqui eu acabei atrapalhando, aqui é 1.000 centímetros cúbicos, né? Que equivale a 1 decímetro cúbico. Então, se a gente observar essa relação aqui, ó, de 1 centímetro cúbico igual a 1 decímetro cúbico, então vamos observar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então se eu dividir esse 48.000 centímetros cúbicos por 1.000, eu vou obter esse valor aqui que está em 48.000 centímetros cúbicos, transformando ele em litros, né? Eu vou obter em litros. Então, nesse caso, 48.000 centímetros cúbicos é igual, certo? É igual a 48 litros. Então, se nós formos transformar isso em litros, aí tem a capacidade, né? A capacidade desse bloco retangular, se isso fosse, por exemplo, uma caixa d'água, um reservatório de água, nós teríamos capacidade para 48 litros de água, certo? Com base nessas dimensões que estão aqui. Então é isso, né? Com relação às unidades de medida de capacidade, você sempre vai utilizar essa sequência de calcular o volume e depois transformar em litros, ok? Logo aqui tem uma outra unidade de medida que é a de massa. E quando acontece isso, nós vamos observar o seguinte: as unidades de medida de massa, nós temos o quilograma, certo? O grama, o miligrama, a tonelada e o arroba. Veja bem, nós temos aqui ao lado uma um pequeno quadro demonstrativo representando
o que representa, o que significa cada uma dessas medidas. Então, olha só. Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas, certo? 1 quilograma equivale a 1000 gramas, ok? E 1 tonelada é 1000 quilogramas. Então, com base nisso aqui, ó, essa relação que foi feita, nós podemos, por exemplo, transformar 3,56 quilogramas em grama. Então, se eu sei que 1 quilo é 1000 gramas, e aqui eu tenho 3,56, então basta multiplicar 3,56 vezes 1000, né? Que no caso 1 quilo é 1000 gramas. Então, se eu multiplicar esse 3,56, eu vou ter a seguinte situação aqui. 1000 vezes isso aqui, eu vou ter 3.560 gramas, certo? Então, vou observar só que a casa decimal que está sendo separada por essa vírgula aqui vai andar para a sua direita 3 vezes, né? Quando for multiplicado por 1000. Aí aqui eu tenho 98 gramas e quero transformar em miligrama. Então, veja só. Se eu tenho 98 gramas e quero transformar em miligrama, sabendo que 1 grama corresponde a 1000 miligramas, então, vou fazer também a multiplicação desse 98 vezes 1000. Isso vai dar igual a 98.000 miligramas, tá? Se multiplicar esse vezes 1000, vai dar 98.000 miligramas. Por outro lado, até aqui, olha só, 850 miligramas. E agora eu vou transformar em grama, certo? A mesma coisa, se eu sei que 1 grama equivale a 1000 miligramas, então eu tenho miligramas aqui, eu quero transformar em grama, então eu vou fazer o inverso. Ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Vou dividir 850 por 1000. Isso vai dar igual a 0,850, tá? Então, é aquela questão da divisão. Se você vai dividir, no caso, esse número aqui vai ser dividido por 1000, então vai ter uma vírgula que vai andar para a esquerda, 3 casas decimais, e aí vai ser, vamos ter como resultado 0,850. No caso, equivale a 0,850 gramas, certo? E 12.000 quilos equivale a quantas toneladas? Se eu sei que 1 tonelada é igual a 1000 quilos, então 12.000 quilos vai dar igual a 12 toneladas. Basta dividir 12.000 por 1000, que eu obtenho 12 toneladas só, né? Tenho 12 quilos, 12.000 quilos, equivale a 12 toneladas, certo? Então, essa aqui é a unidade de medida de massa, e aí, quando for transformar essas medidas, sempre levar em consideração esse quadro aqui, demonstrativo, que faz a comparação das diferentes unidades de medida, tá? Quando você vai transformar um em outro. E aí vamos ter outras unidades, outras grandezas, que são outros tipos de unidade de medida, como por exemplo, unidade de medida de tempo, tá? E uma delas, essa de unidade de medida de tempo, nós podemos citar aqui como exemplo, 2,5 horas, equivale a quantos minutos? A gente sabe que 1 hora é 60 minutos, né? Se 1 hora é 60 minutos, 2 horas vão ser 120 minutos, e mais meio que aumentar, então vamos ter o que? 150, né? Então isso aqui equivale a 150 minutos. 2,5 horas é a mesma coisa eu ter 150 minutos, né? Aumento 60 mais 60 faz 120 e mais 30 na metade de 60, que representa esse 0,5 aqui, dá igual a 150. E 3 minutos, vamos ter quantos segundos? Quantos segundos tem em 1 minuto? Não são 60? Então, se eu fizer 3 vezes 60, eu obtenho um total de segundos de 3 minutos. Então, nesse caso, 3 vezes 60 é igual a 180. Portanto, 180 segundos é a mesma coisa de eu ter 3 minutos, né? Estou transformando os minutos em segundos. Ok? 4 dias. Aqui fala quantas horas. Um dia tem 24 horas, né? Se um dia tem 24 horas, então 4 vezes 24, são os 4 dias, então vamos ter o quê? 24 mais 24, 48. 48 mais 48 está igual a 96, né? 96, certo?
Se eu fizer 48 mais 48, 6, aí 1 é 96 horas, né, em 4 dias. Então, são essas as outras unidades de medida que nós podemos encontrar em determinadas situações, tá? Vamos ver uma outra aqui, ó. Unidade de medida de temperatura. Eu coloquei aqui uma tabela com a temperatura mínima e a máxima de algumas capitais, de algumas cidades no Brasil, tá? Veja só. Aracaju, em Sergipe, tem mínima de 25 graus Celsius e máxima de 31. Fortaleza, no Ceará, tem 26 graus de mínima e 30 de máxima. João Pessoa tem 24 de mínima, 29 de máxima. Maceió, 24 de mínima, tá? E 31 graus Celsius de máxima. Então, se eu quiser saber aqui, qual é a capital que tem a menor temperatura? Vamos observar aqui. A menor temperatura que nós podemos observar aqui é essa que está sendo representada, né, por João Pessoa e por Maceió, tá? Então, seria a menor temperatura aqui, ó, que a gente poderia citar aqui. João Pessoa, tá? E Maceió, tá? Que está sendo representada aqui. Essas duas capitais têm a menor temperatura. E qual é a capital com a maior temperatura? Nós vamos observar que tem aqui, ó, Maceió, né? Enquanto Maceió tem a menor, também pode ter a maior de máxima, né? Então, Maceió e Aracaju, ok? Então, seria também considerada maior no caso de Maceió, maior temperatura, certo? Com 31 e aqui 31 graus, né? E se eu fosse identificar qual é a capital com maior amplitude, né? A amplitude é uma unidade de medida que vai ser determinada pela diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura. Como, por exemplo, a amplitude aqui de Aracaju, olha, vai ser de 6 graus, porque se eu fizer 31 menos 25, eu tenho 6. Então, dá igual a 6 graus. A amplitude de Fortaleza, se eu fizer 30 menos 26, vou ter 4. A de João Pessoa, 29 menos 24, dá 5. A de Maceió, 31 menos 24, vai dar igual a 7. Então, no caso aqui, ó, a de Maceió deu a maior amplitude, a maior diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura. Então, a amplitude aqui maior, tá? Amplitude maior é exatamente a de Maceió, tá? Amplitude maior, Maceió, né? Que é exatamente 7 graus, tá? A diferença entre o menor e o maior, a maior temperatura. Então, são essas as unidades de medida que eu separei para explicar a vocês, tá certo? São bem simples de entender, mas mesmo assim, se houver alguma dúvida nas atividades, vocês podem entrar em contato, certo? E eu estarei à disposição justamente para esclarecer estas dúvidas. Então, até a próxima aula.